Olá, estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Sou Paulo Eduardo, muito feliz, agradecido a Deus por esta oportunidade. E a você que está aí do outro lado, muito obrigado. É bom ter você aí acompanhando os nossos estudos. Você que valoriza esses estudos aqui, todos os dias nos acompanha, que Deus te abençoe grandemente. Nós estamos falando sobre a carta que Paulo escreve a Filemon. Quando Paulo está mediando aquela situação entre Onésimo e Filemon. Onésimo, escravo fugitivo, Filemon, senhor de escravos, e ambos convertidos, ambos cristãos. E Paulo está tratando a questão do que Onésimo havia cometido. Anteriormente nós falamos que Paulo ele chama Onésimo a estar observando o que Onésimo fez e se dispondo a pagar aquela dívida que Onésimo não poderia pagar. Mas ao mesmo tempo que Paulo fala sobre a necessidade que Onésimo teria de pagar aquela conta, ele também chama Filemon a exercer o perdão. Então, nós precisamos entender, e desde já trazemos isso, nós exercitamos a questão da restituição, mas também somos chamados a exercitar a questão do perdão. Você vai olhar aqui na carta de Filemon em 3 versículos, versículos 12, versículo 17 e no versículo 20, Paulo menciona esta questão da transformação do caráter de Onésimo. Isso vale a pena pensar, não é? Uma pessoa convertida, ela tem necessariamente uma profunda transformação do seu caráter. A pessoa que tem um encontro com Deus, ela tem a vida mudada. É impossível alguém falar que encontrou-se com Deus, que tem o Senhor como Salvador da vida dela, que é uma nova criatura, que nasceu de novo, usando a expressão bíblica, e a vida dela não mudou. Um cristão, uma pessoa convertida, ela é transformada. Se ela era uma caloteira, ela não vai ser mais uma caloteira. Se ela era uma pessoa irresponsável, ela passa a assumir as responsabilidades. O problema é que hoje muitas pessoas dizem que têm Deus, que tiveram um encontro com Deus, mas é uma confissão meramente de boca, porque não teve nenhuma transformação. E eu volto a dizer, biblicamente falando, é impossível alguém que falou que teve um encontro com Cristo, que nasceu de novo e não teve mudança, não teve transformação. A pessoa convertida está pronto para agir de forma diferente e testemunha disso. Até porque a própria palavra de Deus nos diz que pelo fruto nós somos conhecidos. E Paulo aqui, em virtude de Onésimo não poder restituir o que havia pagado, mas Onésimo estava pronto para restituir da forma como fosse. Ele ia voltar para a casa de Filemon. E Paulo então coloca para intermediar essa situação em relação àquela dívida. Mas não que Onésimo estivesse fugindo das suas responsabilidades. Até porque não é característica de uma pessoa que nasceu de novo. Mas algo interessante de se observar é que Paulo encoraja Filemon também a perdoar Onésimo. Porque a vida cristã, o novo nascimento, ele é uma expressão de mão dupla, não é? Tanto a pessoa que deve estar pronta para pedir perdão, para restituir, quanto também o que foi ofendido, tanto também aquele que ficou no prejuízo, aquele que foi magoado, ele também precisa estar pronto para perdoar. Por quê? Porque o perdão também é uma marca do cristão. Saber perdoar é uma característica extremamente importante de um verdadeiro cristão. E o que é o perdão? O perdão é cancelar uma dívida. Perdão é você não cobrar mais aquilo que a pessoa fez. Perdão é você não ficar jogando, passando isso o tempo todo. Sabe? É deixar a outra pessoa livre e também você ficar livre disso. E Paulo está trazendo isso aqui para a ação, para a atitude de Filemon em relação a Onésimo. Ele está falando, olha, ele vai voltar. Receba ele como um caríssimo irmão. Ele te ofendeu, ele te prejudicou, mas ele agora é uma nova criatura. Perdoa e receba ele bem. Não fique lançando isso em rosto,
não é? Usando a expressão popular, jogando na cara. Quando a gente olha para nós temos um exemplo vivo aqui de uma grande doutrina do cristianismo. Nós temos aqui a doutrina da imputação. A nossa dívida do pecado, ela foi colocada, a dívida que era nossa, ela não foi colocada na nossa conta. E Paulo já fala nisso lá na carta aos Coríntios, na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, no versículo 19 e depois no versículo 21, Paulo fala, em vez dessa conta ser colocada na nossa, essa dívida nossa foi colocada na nossa conta, foi colocada na conta de Cristo. A dívida dos nossos pecados. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, Ele foi o nosso fiador. Ele foi o que nos representou. Ele pagou a nossa dívida diante de Deus. Ele levou sobre si os nossos pecados, sabe? E Ele pagou com o quê? Você conhece a história. Ele pagou com o seu próprio sangue, para que eu e você pudéssemos ser perdoados por Deus, ser aceitos por Deus. E a própria palavra de Deus diz que dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. Dos nossos pecados, Deus lança fora. Por quê? Porque Ele perdoou. E Ele perdoou e esqueceu. E é esse tipo de relacionamento que nós fomos chamados para ter com o nosso Deus. Quando eu confesso os meus pecados para Deus, nós somos justificados. E é interessante pensar lá em Romanos 8:1, Paulo fala, não é? Que não há mais nenhuma condenação sobre nós. Por quê? Porque Jesus levou. Jesus pagou o preço, estamos quites. É como se nunca tivéssemos pecado. Aos olhos de Deus, nós nascemos de novo, zerou, começou e não é lembrado mais. E é isso que Paulo fala para Filemon. Olha, Filemon, o versículo 18, Paulo fala assim: se ele te prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, põe na minha conta. Paulo diz, se honesto está devendo, põe na minha conta que eu pago. Foi isso que Jesus fez por nós. O que nós devíamos para Deus, nós não temos condição de pagar. O salário do pecado é a morte, é a condenação eterna. E nós não temos o que fazer por isso. E o que Jesus fez? Jesus veio, morreu naquela cruz, realizou o preço da nossa redenção, pagou o preço dos nossos pecados. Para que hoje nós pudéssemos ser aceitos na família de Deus. Para que hoje nós pudéssemos viver como filhos de Deus. É isso que é representado nessa carta. A essência da restituição, a essência do perdão. E como é bom poder viver e desfrutar disso aqui. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Hoje nós somos aceitos como amados. Não porque nós pagamos a nossa conta. Não porque nossas obras, não porque nosso esforço, não porque eu sou bonzinho, não. Mas é pela graça, pela misericórdia de Deus e porque o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. Jesus pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Nós precisamos reconhecer isso e nos render a Ele, recebendo Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, confessando os nossos pecados e desfrutando dessa liberdade, da nova vida que alcançamos em Cristo Jesus. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.